Fala galera, professor Fábio por aqui, tudo bom? Vamos começar mais um aulão do nosso canal aqui do YouTube. Você sabe, nós estamos aqui postando quase que diariamente questões para o concurso unificado do Rio Grande do Norte, certo? E hoje mais um. E hoje o assunto, pessoal, ele vem o assunto sobre direitos políticos, tá certo? Então, sem muita delonga, vamos começar mais uma resolução de questões para o concurso unificado do Rio Grande do Norte, certo? Aqui está o meu Instagram e aqui, ó, em cima, vocês estão vendo aí, né? Está o Instagram da página do curso, beleza? Então segue a gente, então vamos embora. Antes de mais nada, preste bastante atenção nessa primeira questão. Vocês pediram, né? Eu leio aqui os comentários que estão aqui no YouTube. Vocês pediram e a partir de agora eu vou fazer assim, beleza? Também vou conversar com os outros professores para também fazer nas nossas aulas. O que é, professor? Dizer qual é a banca, né? Vocês pediram muito, professor, mostre, né, qual é a banca e tal, para a gente saber, certo? Então vamos lá. Na nossa primeira questão, eu quero que vocês prestem bastante atenção à banca, né? A banca local, certo? Não é uma banca nacional, mas eu quero que vocês prestem atenção qual foi o carro. Auxiliar de cozinha. Primeiramente, pessoal, eu quero deixar muito claro mesmo, nenhum demérito ao carro. Nenhum. Na minha visão, todos os cargos são importantes. Até porque um hospital, ele não funciona sem um setor de limpeza. Ele não funciona sem um vigia para dar proteção aos médicos, aos enfermeiros, aos pacientes. Ele não funciona sem o eletricista, ele não funciona sem o cozinheiro, sem o recepcionista, certo? Nenhum demérito, absolutamente nenhum a profissão. Mas eu quero que vocês se atentem ao nível de complexidade que os concursos estão trazendo para todo e qualquer cargo. Veja, nós estamos em uma questão do ano de 2026 já, certo? Já é uma questão do ano de 2026, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ó. Ano 2026, certo? Qual é o cargo? Auxiliar de cozinha, certo? Auxiliar de cozinha. Nível médio, beleza? Olha o nível da questão. É um status, presta atenção, é um status que uma pessoa possui que lhe concede certos direitos. Vamos começar a grifar aqui, ó, que lhe concede certos direitos. Deixa eu ficar aqui, deixa eu grifar, que eu acho que fica melhor para vocês, né? Deixa eu grifar aqui. Pronto, vou grifar aqui. Certos direitos, beleza? E benefícios dentro de um país. Então, veja, olha o que está dizendo aqui a questão. É um status que uma pessoa possui, que ele concede certos direitos e benefícios dentro de um país. É um conceito legal, político e moral. É status formal de uma pessoa que se identifica como membro de uma nação. Galera, quem já vem estudando, quem já vem no ritmo, já sabe mais ou menos qual é esse conceito, beleza? Quem já estudou o artigo 5º lá da ação popular, já sabe mais ou menos qual é esse conceito. Mas perceba, certo? Para um cargo de auxiliar de cozinha, olha a complexidade que a banca, nesse ano, 2026, ela trouxe para esse cargo. Vamos continuar. Ou comunidade. Então, ela está dizendo aqui o seguinte: é um conceito em que, a partir desse conceito, são concedidos certos, veja só, são-lhe concedidos certos, ó, certos direitos, beleza, e também benefícios, através desse conceito, dentro de um determinado país, de um determinado território. É status formal de uma pessoa que se identifica como membro de uma nação ou de uma comunidade. Coisa interessante, né? É a ideia de cidadania evoluiu ao longo do tempo e atualmente inclui direitos e responsabilidades dos indivíduos que vivem em sociedade, certo? Isso aqui está disponível da ouvidoria, do TCE, Pernambuco, o texto adaptado. Aí vejam só a questão, certo? O conceito transcrito acima está relacionado, 2 pontos. E era isso que a questão estava querendo, que quem fosse fazer o concurso
de auxiliar de cozinha, certo? Soubesse. E aí, você marcaria o quê? Lendo esse conceito. A, cidadania. B, patriotismo nos dias de hoje, né? Mas vamos embora. Responsabilidade, democracia ou nacionalidade, certo? Perceba, quem não se atentou muito ao texto, porque vamos lá, vamos fazer uma divisão aqui, deixa eu mudar aqui a cor do meu lápis, certo? Quando a gente chega aqui, ó, até aqui, beleza, até aqui, ó, toda essa partezinha que eu estou grifando aqui de verde, ó. Quem chegou até aqui, muita gente iria desistir da leitura, certo? Por quê? Porque ele não deixa muito claro, principalmente quem não tem uma base ainda muito boa dessa disciplina, certo? Porém, pessoal, a banca deu uma afrouxada no final, né? Ó, quando ele diz, ó, a ideia de cidadania evoluiu. Então, pessoal, o que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo aqui o conceito de cidadania, certo? Esse conceito aqui, ele é o conceito de cidadania, é o conceito que a banca está trazendo. Agora, cuidado, porque ela poderia, se ela retirasse essa partezinha aqui, certo? Então a pessoa teria que ter um conhecimento a mais, certo? Veja, não é uma questão, a questão se tornou fácil, por quê? Porque aqui o examinador, ele praticamente deu, né, o resultado. Porém, pessoal, cuidado. O início do texto não é fácil. E aí, a minha dica fica para você que vai fazer concurso público. Lê a questão toda. Tem um aulão meu aqui, né, que foi do dia 1º de maio, que nós fizemos aí 2 horas e 20 minutos de aula. Tem uma questão que eu mostro, né, como resolver sem você ler o texto, certo? Mas aquilo ali é para quem já tem uma base, para quem identifica o que é que a questão quer, certo? Aqui, o que normalmente as pessoas vão fazer? As pessoas vão começar a ler. É um status que uma pessoa possui que lhe concede tantos direitos e benefícios dentro do país. Quem está começando agora no mundo dos concursos públicos, provavelmente não ia adiantar muito a leitura. Então, assim, em um texto, se você começar a ler e o texto não ficar muito claro, lê o texto todo, porque, ó, a exemplo do que foi feito aqui, possa ser, certo? Possa ser que a banca, né, o seu examinador, ele lhe dê uma colher de chá, como foi feito aqui. Mas e se não tivesse isso aqui? Então você teria que ter aí os conceitos, né, que normalmente a gente passa esses conceitos em aula, tá certo? Tornou-se uma questão fácil, né? Porque ele trouxe essa partezinha aqui. Mas como eu disse no início, olha o nível que eles estão trazendo de uma questão. E pasmo, eu tenho muito concurseiro experiente que duvidaria se no lugar dessa banca aqui nós tivéssemos a FCC ou o Sebrasp, ou então a, o FCC, o Sebrasp ou a Fundação Getúlio Vargas, se nós tivéssemos uma questão no lugar dessa banca aqui, fosse uma dessas três que eu citei agora, o candidato iria duvidar que a resposta seria cidadania, certo? Porém, a resposta, por óbvio, é cidadania. Não é patriotismo, certo? Patriotismo é o sentimento de pertencimento, certo? O patriotismo não necessariamente ele vai lhe trazer direitos, certo? É o sentimento do nacional. O nacional, ele é patriota, né? Ele deve ser, na verdade, patriota, né? Tem um vídeo circulando ainda do Putin, né, lá da Rússia, que ele está caminhando para uma recepção e o pessoal adianta o hino russo. E ele para no meio da caminhada, no meio do povo, ele para escutar o hino. Isso é patriotismo, é sentimento de pertencimento. E o patriotismo não é de A, não é de B, não é de C. O patriotismo é do país. Sou da sua pertencimento. Beleza? Responsabilidade não se casa com o texto, por óbvio. Democracia também engloba um pouco desse conceito aqui, e nacionalidade, certo? Que a nacionalidade vai conferir direitos, certo? Aí poderia alguém confundir com o conceito de nacionalidade, certo? Mas aí a banca foi boazinha e já trouxe diretamente aqui, beleza?
Você, comenta aqui, você acertaria? Você iria errar? Vamos para a segunda. Segunda questão, banca IDECAP, certo? Banca IDECAP, Prefeitura de Santa Leopoldina, também do ano 2026, certo? Para guarda escolar. Proteger os meninos, guarda escolar. Vamos lá. Os direitos e deveres do cidadão são fundamentais para o funcionamento do Estado democrático e direito, artigo 1º da Constituição, pois equilibram a liberdade individual e responsabilidade coletiva, certo? O que esse texto é para a questão? Nada. É só um texto introdutório. Aí, com base nesses entendimentos, analise as assertivas. Inclusive, se você eliminar esse texto aqui, certo? Se você eliminar, você não tem prejuízo para as alternativas. Agora, cuidado. Você pode fazer isso na primeira questão? Não, você não pode fazer isso na primeira questão. Então, cuidado com relação a isso, beleza? Vamos embora. E aí, pessoal, ele quer saber o seguinte, aquele velho e bom memorex de direitos políticos. Quem pode votar, quem não pode votar, enfim. E aí ele dá uma forçada de barra aqui, né? Mas vamos lá. O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados entre 18 e 70. E aí, pessoal, o que vocês marcariam? O voto ele é obrigatório para brasileiros alfabetizados entre 18 e 70. Professor, essa daqui eu tenho certeza que é. Até porque para analfabetos e maiores de 70, o voto ele é o quê? Facultativo. Né? O voto ele é facultativo para os analfabetos e para os maiores de 70 anos. Você tem que ter esta previsão na cabeça, pessoal, porque, vez por outra, as bancas, elas costumam, certo? Elas costumam fazer essas pegadinhas com a gente, certo? Então, o voto, certo? Ele vai ser obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos. Veja que a banca, ela foi sutil aqui, ó. Ela disse alfabetizados. A Constituição, né, a CF/88, ela não fala que eles são alfabetizados, mas você tira por dedução lógica. Se ele é facultativo para os analfabetos, significa que, para o alfabetizado, o voto é obrigatório. Certo? Então, cuidado, a banca ela quis dar uma. Se você pensar demais, é como eu digo em aula. Se você pensar demais, você erra. Então, não pode pensar muito. Se pensar muito, você erra. Professor, então, o primeiro eu digo que está correto. Aí sabe o que você vai fazer? Olha a técnica, olha a técnica. Alguém ensina isso a você? Não sei, eu sei que eu estou ensinando. Olha a técnica. Ele quer o correto, não é da sequência aqui, então você sabe que o 1 está correto. Você vai tirar a letra A, só tira a letra A. É assim que você vai resolver no concurso unificado. Coloca aqui no comentário, eu vou resolver assim. Eu vou resolver assim. Eu aprendi. Coloca aí, vá, fale. Esse é o espaço. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, você agora tem que ter certeza. Certeza. Beleza? Então, você sabe que o 1 está correto, você tira. Por quê? Diz que apenas 2 e 3 estão corretos. Vamos para o 2. O direito à vida é garantido como direito fundamental e inviolável. Certo? Como o direito à vida, ele está dizendo que é inviolável. Pessoal, aí é que mora o perigo. Tem aquela música, né? Aí que mora o perigo, pronto. Eu não vou cantar porque, enfim, Deus me deu outros dons, beleza? Pessoal, vamos colocar um asteriscozinho aqui, certo? Colocar um asteriscozinho aqui. Vou deixar 2 de stand-by, porque eu tenho ressalvas com relação a essa 2. 3. O cumprimento das leis é dever de todos, independentemente da classe social. Pessoal, isso daqui é a noção mais básica que qualquer pessoa tem. Qualquer pessoa tem essa noção de que todos devem cumprir a lei. Mas se você tiver dúvidas, vamos para o caput do artigo 5º, apesar de aqui estar falando de direitos políticos, né, basicamente. Mas vamos ao caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Se eu digo que todos são iguais perante a lei, então eu estou dizendo indiretamente que todos, independentemente de classe social,
eles devem sim cumprir as leis, porque todos são iguais. Se todos são iguais, não há uma justificativa plausível para que fulano não cumpra uma determinada lei. Beleza? Então, no Brasil, pasme, não caia da cadeira. Não caia da cadeira, meu amigo. Você que está assistindo, não caia da cadeira. Todo mundo deve cumprir a lei. Professor, mas a prática, esqueça a prática, eu estou lhe treinando para a prova. Certo? Então, o 3 está correto. Você sabendo que o 3 está correto, você tira alguma? Professor, eu consigo tirar a letra B. Você tira a letra B. Certo? Vamos para o 4. Você sabe, veja como é interessante a técnica. Você sabe que necessariamente o 4 está errado. Porque você sabe que o 1 está correto, o 2 a gente deixou stand-by, e o 3 você está vendo que está correto. E aí você já percebeu, você não é menino besta, você é menino treinado, certo? Que o 4 está errado. Porque aqui, ó, quem vai definir aqui é o 2. Se o 2 está, ó, se o 2 estiver correto, é a letra C. Se o 2 estiver errado, é a letra D. Mas vamos ler o 4, a gente tem tempo. O pagamento de imposto é facultativo quando a renda é baixa. Não, pessoal. O governo ele cria incentivos para quem tem renda baixa, mas ele não isenta de imposto. Quer dizer, isenta, certo? Por exemplo, imposto de renda. Mas aqui ele está falando impostos. E essa questão foi antes da isenção, por óbvio, né? Impostos. Na verdade, foi depois, né, que é 2026. Mas ele fala impostos. Então, não é só um. Mesmo que a pessoa que ganha, se não chegar a 25 mil, né? 25 mil não vai pagar o imposto de renda, mas paga outros impostos. Então, ele não está isento de impostos. Cuidado com isso. Então, você sabe que o 4 ela está errada. E aí, você marcaria o quê? C ou D? C ou D? C ou D? Pessoal, eu digo em aula que nenhum direito ele é absoluto. Existe, né, a teoria da relativização dos direitos fundamentais. Nem a vida ele é absoluto, porque nós permitimos, por exemplo, a pena de morte em caso de guerra declarada. Aí você tem que observar a sua banca. E essa banca aqui, por incrível que pareça, a banca deu como gabarito a letra C. Beleza? Mas é questionável. É questionável. Por quê? O direito à vida é garantido como direito fundamental e inviolável. Não, a doutrina não diz isso. Eu trouxe essa questão para você se atentar como as bancas cobram. Se você sabe a teoria dos direitos fundamentais, se você sabe o artigo 5º, você sabe que nem o direito à vida ele é inviolável. Porque eu permito, por exemplo, em caso de guerra declarada, a pena de morte. Eu permito, por exemplo, aí vamos para o direito penal, certo? Que é a legítima defesa. Entre aspas, o Estado autorizando que entre o seu direito à vida e o direito à vida de outra pessoa, quando essa outra pessoa lhe ameaça, você pode, desde que utilize os meios moderados, até mesmo ceifar a vida de outra pessoa. Aquele exemplo clássico que a gente tem do barco que está afundando, que tem duas pessoas, só tem um bote salva-vida. Certo? E aí você tem aquelas excludentes, né? Na verdade, não seria nem hora de defesa. Enfim, eu estou muito ruim de direito penal. Mas o que eu quero dizer, veja, na legítima defesa, permite-se que, inclusive, chegue a você retirar a vida de outra pessoa para salvaguardar a sua, desde que legítima defesa. Então, eu não tenho direito à vida como inviolável, mas a banca aceitou o gabarito, a segunda alternativa como correto. Olha aí. Olha aí que coisa interessante. Certo? Mas o barco é legítima defesa? Pode ser. Ó, tá você é X e tá você e Y no barco. O barco está afundando. Não vou nem desenhar o barco aqui para vocês não se pressionarem com o meu desenho de barco, certo? O barco está afundando. Só tem um bote, só tem aquele bichinho que é salva-vida, né? Uma boia. Aí Y diz, eu vou usar isso aqui. Você, não, eu vou usar. Y pega um pedaço de madeira para matar você. Aí você, faixa invisível de jiu-jitsu, dá uma porrada e mata Y e pega um bote. Y estava tentando contra a sua vida? Estava. Aí você, utilizando os meios que você tinha, você deu uma paulada na cabeça, não sabia se, enfim. Certo? Então, veja, nem isso a vida é absoluta. Dizia
José Afonso da Silva, o maior constitucionalista, meu mestre em livros, até porque eu não cheguei a conhecer pessoalmente, infelizmente, que o direito à vida é aquele sem o qual nenhum outro pode ser exercido. Mesmo assim, ele não é absoluto. Ele não é absoluto. Beleza? Mas, enfim, se atente às questões. 3. Banco Instituto com suplância, que já é mais conhecida, né? Prefeitura de Manaus, 2025, assistente de administração. Veja, essa questão é boa, pessoal. Essa questão é boa. Ó, João é um cidadão que tem 25 anos. Toda vida que você estiver fazendo prova, faça do jeito que eu estou fazendo, vá grifando as palavras, os termos-chave, para você não se perder. Então, John Wick, ele tem 25 anos, com plena capacidade civil. Ok. Filiado a um partido político e residente no Brasil há mais de 10 anos. Se ele é cidadão em tese, ele é brasileiro nato. Em tese. Porque se aqui quisesse dizer que ele era estrangeiro, a questão dizia. Estrangeiro, residente há mais de 15 anos no Brasil, por exemplo, se ele quisesse a nacionalidade de brasileiro nato, por exemplo. Então, em tese, esse João aqui, ele é brasileiro nato. Enfim. Decide se candidatar ao cargo de senador. Senador, você já vai botar aqui, ó, 35 anos. Acabou-se. Da República. No entanto, sua candidatura é impugnada à Justiça Eleitoral sob a alegação de que ele não possui idade mínima exigida. Realmente, ele tem 25 e teria que ter 35. Então, João já não pode ser senador. Ao mesmo tempo, o outro candidato, Peter Fleck, Pedro, que se apresenta como suplente de senador, é questionado por um adversário que alega que o cargo de suplente não exige filiação partidária. Essa questão ela podia ser altamente complexa se ele falasse do suplente que não tivesse a idade. A banca perdeu uma excelente oportunidade de deixar essa questão complexa. Se ele falasse do suplente. E aí, você que está estudando, o suplente, ele tem que ter a idade do titular? Sim ou não? Vou deixar essa pergunta no ar e uma outra aula aqui no canal responde. Certo? Então, veja, qual é a situação que a gente tem? João tem 25 anos, ele quer ser senador. João pode ser senador? Não, porque é 35. Então, a gente já sabe que João não pode ser senador. E Pedro, ele quer ser suplente. E veja, por um adversário que alega que é o cargo suplente, ó, não exige filiação partidária. Exige, pessoal, certo? Você não pode se candidatar no Brasil sem ter um partido político. Em outros países permite, mas o Brasil não permite. Você só pode se candidatar se você estiver filiado ao partido político. É exigência que não há exceção. Ah, professor, ele deve ter um mandato eletivo. Não interessa. Se ele for para reeleição, ele tem que se filiar a um partido político. Eu trago um exemplo muito claro aqui. O ex-presidente Bolsonaro, que é para fins acadêmicos, ele passou muito tempo sem um partido político. Quando estava próximo da reeleição, do período de reeleição, ele se filiou a um partido político. Por quê? Porque mesmo ele sendo presidente da República, tendo direito à reeleição, ele não poderia concorrer sem um partido político. A condição de ser filiado a partido político é condição obrigatória para quem quer concorrer a cargos eletivos. Beleza? Então, Pedro não poderá se candidatar porque olha o que diz o texto, suplente senador é questionado por um adversário que alega que é o cargo de suplente não existe filiação partidária, exige. Você tem que estar filiado. Aí agora ficou fácil, vamos para as alternativas. As alternativas. Vamos embora. João poderá se candidatar? Não, João não poderá se candidatar. João não poderá se candidatar. Pois a idade mínima para senador é 35 anos. Você tem que ler a questão toda. Por quê? Porque aqui a gente tem duas situações. Pedro terá sua candidatura impugnada, pois a filiação partidária é um requisito essencial para qualquer cargo eletivo. Coloque um X aqui, um asteriscozinho, vamos ler as outras. A gente precisa, pessoal, confirmar, né? João poderá se candidatar. João não poderá se candidatar. João não poderá se candidatar. Opa! Pois a idade mínima para o cargo de senador é 35 anos. Opa! Pedro terá sua candidatura deferida? Não. Pedro não terá candidatura deferida. Tem a letra E também? Tem não.
certo? Pedro não terá sua candidatura deferida. Por quê? Porque ele precisa do partido político. Logo, questãozinha, letra B, de buchada. Vamos para a próxima? Quarta questão. Banca FCC, o pessoal comenta como copia e cola, né? A gente tem aqui banca. Deixa eu deixar é outra, né? Só fazer uma alteraçãozinha aqui, deixar tudo preto. Pronto, melhorou. Ó, FCC, Ministério Público Estadual 2026, técnico Ministério Público Área Administrativa. Por que eu estou trazendo aqui? Porque vocês pediram, né, que a gente dissesse qual era a banca para vocês irem se familiarizando. Ao disciplinar os direitos políticos, a Constituição estabelece que, dois pontos, pessoal, a Fundação Carlos Chagas, ela é, FCC, né, Fundação Carlos Chagas, ela é conhecida como uma fundação copia e cola, certo? Porque normalmente ele traz o texto da lei e ele vai retirando, ele vai suprimindo elementos, certo? Ele vai suprimindo elementos. Então, vamos lá para a nossa questão da FCC. Faz tempo que a Fundação Carlos Chagas ela não faz concurso aqui na nossa região, certo? Eu estou vendo muito a Fundação Carlos Chagas, pessoal, fazer concurso, sabe aonde? Para a Defensoria. Defensoria Pública, magistratura estão pegando muito, né? Mas concurso de nível médio faz tempo que eu não observo. Beleza? Mas vamos lá. Letra A. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias. Primeira coisa, pessoal, o prazo, ele é 15 dias, ele é 15 dias, ele é 15 dias. Aí o apressado, tá certo, vou passar para outra. Calma, meu Elon Musk, calma, que pressa é essa? Que pressa é essa? Você deixou uma criança com um isqueiro em casa e um gás ligado? Não, então tenha calma, tenha calma. Não tem para que ter pressa, não. Algumas coisas da vida têm que ser feitas com bastante calma para serem feitas bem feitas, certo? Vamos lá. Contados da posse. Eita, professor, é da posse? É contado da posse? Não. Não é contado da posse, pessoal. É contado, sabe de onde? Sabe de onde? É o quê, professor? É não, tá vendo? É contado da diplomação. É contado da diplomação. Não é da posse. Eu não acredito, professor. Pois é. Lá o artigo 14, parágrafo 10. Letra B. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas à consulta populares sobre questões locais ocorrerão durante a campanha eleitoral, com direito à utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Aí, pessoal, tem que saber o artigo 14. Ó, quando a gente fala das consultas populares, por exemplo, vamos supor que a cidade queira mudar o nome. Mossoró não quer mais chamar Mossoró. Sei lá, Mossoró quer chamar Nova York do Sul, por exemplo. Não sei. Ou Mossoró do Norte, né? Não, Nova York do Norte. Não sei, quer mudar o nome. Né? Isso é submetido a consulta popular, ok? Mas pode. E é bem interessante, pessoal, é bem interessante que isso sai na urna eletrônica. Então, aproveita as eleições para fazer isso, né? Só que tem um detalhe lá do artigo 14, parágrafo 12. 12 não, perdão, 12. Parágrafo 12 não, parágrafo 13. Parágrafo 13, artigo 14, parágrafo 13. Então, é uma coisa bastante interessante. Sabe o que é? Não pode, não tem esse direito, a utilização da propaganda de rádio e televisão. Não tem esse direito. Certo? Então, A está falso, B está falso. Vê como é que a FCC trabalha. Tá vendo? Eles não têm direito, sem utilização de propaganda gratuita em rádio e televisão. Eu vou cantar aqui uma bola. Nessa eleição, não. Mas nas próximas eleições, alguma coisa vai ser alterada com relação às redes sociais. Já percebeu que não tem uma obrigatoriedade, por exemplo, de uma propaganda obrigatória nas mídias sociais, como X, como Instagram, TikTok, YouTube da vida? Isso aí vai mudar. Pode aguardar. Porque hoje o alcance de uma televisão é muito pouco em relação a isso aqui, ó. Você está assistindo essa aula de onde? Coloca aqui, ó. Você está vendo essa aula de onde? Eu já tive relatos de alunos assistindo a aula de Manaus. Manaus, eu falo aqui de Mossoró, Rio Grande do Norte. Já tive aluno de Manaus, Minas Gerais, São Paulo, certo? O cara lá em São Paulo, está aula minha aqui, certo? Então, veja,
Daqui o tempo, o TSE vai começar a fazer regulamentações junto a essas grandes big techs para que a propaganda eleitoral também seja veiculada nessas mídias sociais. E como é que vai fazer, professor? Cria um perfil oficial da Justiça Eleitoral e começa a fazer a propaganda. Aí, o problema serão as locais, né? Mas, enfim, é possível fazer? É possível fazer. E isso vai ser feito com o tempo, pode aguardar. Aí vamos voltar para as questões aqui. Letra C. As consultas populares sobre questões locais deverão ser aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 60 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. E aí, pessoal? E aí, será que é 60 dias? Ó, banca do tipo FCC, na hora que cair uma data, você fique ligeiro. Você fique ligado, você fique esperto. FCC, caiu, colocou uma data, você cuidado, certo? Não é 60 dias, pessoal. Não é 60 dias, certo? Aí a gente está falando do artigo 14, parágrafo 12, agora é o 12, certo? É 90 dias. Então, não são 60 dias, são 90 dias. Olhe só como é que trabalha a FCC. Só pegadinha. D. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, excetuados casos previstos em lei, respondendo o autor pelas custas judiciais e pelo ônus da sucumbência, se temerário ou de má fé. E aí, pessoal, essa previsão, ela está no artigo 14, parágrafo 11, certo? Exatamente desse jeito. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor da forma da lei, se temerária, se temerária, se for. Mas veja só, professor, peraí, tem alguma coisa errada aí. Vamos com calma. A ação de impugnação tramitará em segredo de justiça. Ó, tá vendo como a leitura rápida atrapalha a gente? O bom que fosse a aula ao vivo, você não estava, professor, calma. Excetuados os casos previstos em lei. Existe casos excetuados previstos em lei? Não, ó. Certo? Cuidado aqui, ó. Olha o que diz. Acho que eu colei aqui para vocês. Foi nessa aqui, colei. Ó, olha aqui. A ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor da forma da lei, se temerária má fé. Veja, a FCC pegou esse parágrafo 11 aqui, ó, e transformou nisso aqui, ó. Aí o que foi que ela fez? Ela pegou só de ruim, pessoal, ó. Colocou aqui, ó, excetuados os casos previstos em lei. Não, excetuados não. Até porque os casos que já são previstos em lei não entravam nessa regra aqui, certo? Então, mais uma vez aqui, ó, mais uma vez, questãozinha falsa, certo? Olhe como a banca é. E aí, óbvio, né? Ficou a letra E, que é o nosso gabarito, mas vamos ler. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando às eleições que ocorram até um ano. Às vezes, pessoal, a banca coloca 90 dias, só para confundir vocês, viu? Então, cuidado, da data de sua vigência. E esse aqui é o artigo 14, não, é o artigo 16, ó, tá vendo? Artigo 16, que fala sobre isso. Então, nosso gabarito aqui, a nossa boa e velha letra E de escorpião. Questão de número 5, banca e ACP. 2026. Prefeitura de Santa Luzia do Norte, Alagoas, agente administrativo. Marque a alternativa correta, você vai grifar desse jeito na prova, demônio. Faça desse jeito. Por que a gente diz que você faz o contrário? Não faça o contrário, faça desse jeito que eu estou dizendo aqui. O alistamento eleitoral é obrigatório para todos os brasileiros, inclusive analfabetos e maiores de 70 anos. Pessoal, veja como a questão ela é complexa, certo? Veja que ele traz uma previsão geral, certo? O alistamento e o voto, ele está falando do alistamento aqui, certo? O alistamento e o voto, pessoal, para os maiores de 70 e os analfabetos são o quê? Facultativo, certo?
O alistamento, o voto facultativo para o analfabeto, maior de 70 anos. Certo? Então, não é. É o 14, parágrafo 1º, 2A e B. Quase que não saía, mas a memória está boa. Então, a primeira, pessoal, ela está errada. Certo? Errada. Os estrangeiros podem alistar-se como eleitores. Não. Os estrangeiros não podem se alistar-se como eleitores. Bem falso. A soberania popular é exercida exclusivamente pelo voto. Exclusivamente pelo voto. Só tem o voto. Exclusivamente pelo voto, pessoal. E me diga uma coisa, as consultas populares, o plebiscito, que é uma consulta anterior, o referendo, que é uma consulta posterior, e a iniciativa popular de lei, não são formas também da população se manifestar de forma, certo, de consulta popular, de plebiscito, certo? Então, não necessariamente, exclusivamente, ó, matou aqui, exclusivamente por voto. Falso. Então, muito boa. A perda do... Opa, parou. Quando eu falo perda de direito político, aí a gente lembra o artigo 15, certo? O artigo 15 que fala que a gente não vai ter, né? Ó, o que acontece? A perda dos direitos políticos só se dará nos casos de cancelamento de naturalização, certo? E aí, ó, veja, o que é que se tem? Quando a gente vê lá na CF, veja, a perda de direito político pode ocorrer por decisão administrativa. Quando eu falo de perda, certo? De direito político por decisão administrativa, será que uma questão tão séria como você perder um direito político, ele pode ser por uma decisão administrativa? Certo? Será que ele pode ser por uma decisão administrativa? E aí, o que você acha? Como assim, professor, decisão administrativa? Será que, por exemplo, um técnico judiciário, ele poderia determinar, certo? Ele poderia determinar uma perda da nacionalidade? Não, certo? De um direito político? Não. Oh, lá o artigo 15 diz assim, ó, é vedada a cassação de direito político. Então, se sua prova afirmar que no Brasil é possível a cassação de direito político, ele já vai estar dizendo que está errado. A perda existe? Existe. Mas olha só, lá do artigo 15, certo? Aí ele diz, a perda ou a suspensão, então você pode perder ou pode ter suspenso os direitos, se dará em vários casos, como cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgada, capacidade civil absoluta, condenação criminal, certo? Não tem essa questão de, por uma decisão meramente administrativa. Logo, essa D também está fora. O voto é facultativo para maiores de 16. Opa! O voto é facultativo para maiores de 16 e menores de 18, conforme a Constituição. Realmente é facultativo. O voto para maiores de 16 e menores de 18 anos. Logo, a nossa letra E. E aí, tá gostando das aulas? Comenta aqui, se inscreva no nosso canal, manda esse vídeo para um amigo que está ajudando para o concurso unificado, ou qualquer outro concurso, que já que essa disciplina, ela costuma cair em vários concursos. Deixa aqui sugestão. Você queria de qual conteúdo de direito constitucional? Pode ser, pessoal, além do próprio conteúdo do edital do unificado. Você vai fazer concurso para cá, ou fazer para a polícia? Qual é? Quais seriam as questões que você queria que a gente fizesse aqui? Deixa aqui nos comentários, que eu vou ler com certeza. E em breve, quem sabe a sua sugestão seja atendida e a gente faça uma aula, grava uma aula de conteúdo para ser conteúdo também. Provavelmente na próxima semana, não sei, na verdade eu falo próxima semana, não sei nem quando é que esse vídeo vai ser exibido. Mas eu estou preparando uma aula sobre Estado de Sítio e Estado de Defesa. Isso quem vai fazer, por exemplo, a Polícia Penal do Rio Grande do Norte, com certeza isso cai. Cai da Penal do Rio Grande do Norte, Penal, enfim, cai em quase todas as polícias. Estado de Sítio e Estado de Defesa, né? Entre outras aulas que tem aqui no canal do Concurseiro Moçorense. Então, se inscreva no canal, compartilhe, marca o sininho, que praticamente todo dia a gente tem aula aqui para vocês. Até a próxima. Fique com o grande arquiteto do universo.